Boa noite. Imaginem uma menina que sofreu abuso sexual e cresceu com esse drama na consciência. Muitos acreditam que poderia haver dentro dela um sonho de vingança. Mas, ao contrário, essa vítima de maus tratos se tornou escritora justamente para alertar os jovens sobre essa triste realidade brasileira, onde crianças são abusadas dentro de casa por quem deveria protegê-las. Você vai conhecer essa personagem na edição de hoje, no encerramento da série Infância Roubada. E você vai ver também os seguintes assuntos. O torpedo revelador do deputado petista Cândido Vacarezza ao governador do Rio, Sérgio Cabral, causa mal-estar no PT, que já pensa em tirá-lo da CPI do Cachoeira. Um alerta em São Paulo. O avanço de áreas urbanas sobre as florestas está causando aumento de ataques de cobras, aranhas e escorpiões. Presidente Dilma Rousseff veta a medida aprovada no Congresso que autorizava a venda de remédios sem receita nos supermercados. Filha do presidente Raul Castro lidera a marcha contra a homofobia em Cuba. Site de relacionamentos Facebook entra nas bolsas de valores, batendo recorde bilionário na venda de ações. A nossa bancada tem hoje o cientista político Carlos Novaes e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Faça o seu comentário através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. A maior rede social do mundo, o Facebook, estreou na Bolsa de Valores americana de tecnologia. Na abertura do pregão, as ações subiram além do preço previsto. O próprio cofundador e presidente da rede social abriu a sessão da Nasdaq. Sem conseguir esconder a alegria, Mark Zuckerberg abriu o pregão ao lado de vários funcionários da empresa. Na Times Square, em Nova York, muitos pararam para ver uma das maiores estreias de Wall Street. O evento foi considerado histórico para o mercado financeiro. O jornal The New York Times comparou a entrada do Facebook na Bolsa de Valores com um Super Bowl, a final do futebol americano, que paralisa o país. Logo no início do pregão, houve euforia e as ações chegaram a subir 12% do valor original, negociadas a $42 cada. Pouco mais de 421 milhões de papéis foram vendidos. Acredita-se que o Facebook arrecade no mínimo 16 bilhões de dólares. A rede social, que começou de uma simples brincadeira num dormitório estudantil de Harvard, se tornou um vício no mundo e hoje tem 900 milhões de usuários. O negócio tornou Zuckerberg um dos 30 homens mais ricos do mundo. Para crescer ainda mais, o Facebook está apostando em mercados emergentes como Brasil e Índia, que juntos somam 90 milhões de usuários. No Facebook, a Irmandade Muçulmana, que é uma das maiores forças políticas no Egito e tem representantes em vários países muçulmanos, criou uma rede social só para islâmicos. A rede se chama ikhwanbook.com. O site de comunicação é praticamente igual ao Facebook. Permite fotos, mensagens e comentários. A única diferença é que apenas seguidores do Islã podem usar a página. O objetivo é conectar usuários que respeitem e sigam fielmente a religião. Ikhwan significa Irmandade em árabe. Na própria página do Facebook já é possível ver menções ao site muçulmano e mensagens defendendo sua criação. Fundada em 1928, a Irmandade Muçulmana é um grupo político de fundo religioso que vem se mostrando pragmático. Migrou do fundamentalismo para uma posição mais moderada que ocupa nos dias atuais. Bom, esse é um caminho do Facebook que agora tem até essa outra versão aí muçulmana sem volta. Vocês estão no Facebook? Não. Eu também não. Então, nós não somos, não estamos... Estamos fora disso daí. 18 milhões. Hoje eu lendo o Rio Castro na Folha, ele fala sobre esse assunto. Eu falei, meu Deus, me identifico com ele, mas agora estou vendo que não estou sozinha. Tem mais gente que não está no Facebook. O Facebook é uma ferramenta, digamos assim, um ambiente para quem tem muita vontade de entrar no fluxo, né? E quem quer ter muitos amigos. Eu divido hoje um pouco as pessoas entre aquelas que querem entrar no fluxo e aquelas que querem preservar memórias, né?
e o Facebook é um pouco entrar no fluxo. Quer dizer, se abandonar em experiências de partilhamento lábeis, né, sem muita profundidade, né, e espraiadas o máximo possível, em que a pessoa é o emissor. Né? E a memória é basicamente você ser receptor, né? É você querer receber e querer armazenar com você, guardar com você, recolher do mundo e das relações alguma coisa. O Facebook não é para isso, não é para você recolher coisas. O Facebook é para você se jogar. Por isso que as pessoas fazem, até no Facebook, põem fotos do prato que acabaram de comer. Porque não se trata de ter memória das coisas, se trata de registrar um movimento de fluxo. As pessoas se encontram, procuram um amigo antigo, quer espalhar alguma coisa, uma notícia, não sei. Eu acho que isso acontece, claro, mas eu concordo com o Novaes. Eu acho que tem uma coisa assim, eu diria, é uma ferramenta bem narcísica o Facebook, né? Porque, inclusive, porque você fica se expondo, você tem a impressão que você virou celebridade, sabe? Você fica mostrando a comida que comeu, fica falando vomitei, sabe? Sabe essas coisas assim? Uhum. Então, acho que é uma ferramenta bastante narcísica. Agora, com relação à coisa da Irmandade Muçulmana, eu acho que, assim, primeiro, qualquer religião pode fazer isso. A gente tem que tomar cuidado de não achar logo de cara que é assim, olha, coisa de muçulmano, fazer um Facebook deles. Não, já tem no Brasil redes de evangélicos. Então, você tem essas redes em todas as religiões. O que eu acho interessante nesse caso não é o Facebook da Irmandade enquanto tal, mas esse processo da Irmandade de migrar de uma posição claramente antimoderna, de algum modo, um fundamentalismo clássico, para uma tentativa de fazer algum tipo de conversa entre essa raiz muçulmana fundamentalista, que não é todo muçulmano, que é claro, e uma coisa mais contemporânea. Eu acho que isso é um fenômeno interessante. Mas isso até temos algum tempinho para isso, porque esse tema é muito importante, isso é típico de instituições e seitas e organismos fechados que estão submetidos à concorrência e à necessidade de ampliar seus seguidores e as suas formas de apelo. Se você pensar um pouquinho, o que foi o PT no início? O PT no início era um partido muito mais ideológico, não é, para dialogar com uma coisa que a gente conhece no Brasil. E o PT foi negociando até se transformar no que é hoje, não é? Quase o oposto do que era. Por quê? Porque há uma exigência do mercado eleitoral para que ele se viabilize. Quer dizer, a Irmandade Muçulmana vai mudar. Quer dizer, ela está usando uma linguagem do contemporâneo. Isso é ser contemporâneo. Exatamente. Por isso eu quis pegar o gancho mesmo. A contemporaneidade é você afrouxar para bem e para mal, afrouxar princípios para aumentar a sua capacidade, a sua vontade de persuasão. Vamos falar de um que foi ser contemporâneo e dançou hoje? Pego com o dedo na botija, um torpedo expedido pelo deputado petista Cândido Vacareza insinua que a CPI do Cachoeira pode estar preparando uma enorme pizza. O flagrante do parlamentar paulista só não estragou a semana política porque tivemos a instalação aí da Comissão da Verdade e demonstrações públicas que, além da conhecida severidade, a presidente Dilma também é uma mulher bastante emotiva. Em encontro com prefeitos, a presidente Dilma encarou uma a uma as cobranças que ouviu e foi ainda mais veemente com aqueles que pediam para entrar na divisão dos royalties do pré-sal. Petróleo vocês não vão gostar. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição de hoje para trás. Lutem pela distribuição de hoje para frente. Sob vaias, Dilma passou um pito no presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, que havia provocado a saia justa. Já na posse dos integrantes da Comissão da Verdade, a presidente Dilma mostrou a face terna. Pediu que a investigação dos crimes da ditadura militar fosse feita sem ódio ou espírito de revanche. E se emocionou muito ao incentivar a busca de informações sobre os desaparecidos do regime. Merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Como
A CPI do Cachoeira conseguiu remarcar o depoimento do bicheiro, que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Carlinhos Cachoeira deve comparecer na sessão da próxima terça-feira. Mas, na hora de chamar outros depoentes, situação e oposição se uniram para evitar a presença dos governadores citados no inquérito da Polícia Federal. Nesse jogo de faz de conta, nem mesmo a antiga direção da empreiteira Delta foi intimada pela CPI. A Operação Blindagem foi revelada pelo flagrante de um cinegrafista do SBT, no torpedo que o deputado petista Cândido Vacareza despachava para o governador do Rio, Sérgio Cabral. A relação com o PMDB vai azedar na CPI, mas não se preocupe, você é nosso e nós somos teu, escreveu Vacareza em mau português, mas com bom entendimento para os poucos que não participaram da manobra na CPI. Governador podia ser convocado ou não, submete o requerimento. Não tem razão de ser, sequer submeter o requerimento. Olha, primeira coisa, parabéns para esse cinegrafista do SBT, que teve um olhar atento e assim, jornalista na veia, não é? Putz, olha, pegou com a boca na botija, né? Sensacional. Novaes. Bom, vou começar pelo final, então, o negócio do Vacareza. O que é absolutamente incrível é o fato de que o Vacareza é até então, o principal personagem do PT na CPI. E o que ele está lá para fazer, claramente, é conter as coisas. E mais, ele expressa no bilhetinho o teatro que a política é hoje. Ó, vai azedar aqui, mas esse azedar, ele só não botou entre aspas porque ele não achou as aspas lá na hora no teclado. Porque esse azedar é entre aspas, porque o negócio mesmo, a gente é um do outro. Aonde as coisas passam e importam, o nosso acerto é de costas para a sociedade. Aqui de frente para a sociedade, vai azedar só que faz de conta. Né? E eu queria traduzindo é isso. Sobre a semana eu queria ainda falar sobre a Constituição da Verdade, porque, primeiro, evidente que foi uma solenidade muito bonita, o discurso da Dilma foi muito bacana mesmo, porque ela recupera uma trajetória que é dela, recupera uma história do Brasil e tal. Mas tem um senão nessa história aí, que é o fato de que, ao convidar os 4 presidentes, né, há ali um sinal de que a Comissão da Verdade não é tão da verdade assim. Porque a Comissão da Verdade é um resgate de memória. Ao botar os 4 presidentes, mostra como é que o Brasil malbarata muito a sua memória. Porque estava ali o Sarney, que serviu a ditadura. Sim, mas vou começar pelo Sarney, que é o mais antigo. O Sarney serviu a ditadura durante décadas. Maltratou o Maranhão durante décadas e hoje figura como grande figura da República. O Collor sofreu um impeachment por corrupção, sofreu um impeachment pesadíssimo, o país foi para a rua contra o Collor. Quando a gente faz esse ritual simbólico, quando está fazendo o lançamento da Comissão da Verdade, que vai investigar os crimes da ditadura, quando a gente faz esse ato simbólico, mostra como é que o nosso negócio em volta da verdade está envolto em uma vontade muito grande de fazer rituais, mas não de pegar o touro pelo chifre mesmo. Então, é muito ambíguo o cenário todo da comemoração. E se a gente quiser fazer um ganchinho especialmente provocativo... Só uma coisinha, você acha que a presença ali do Collor e do Sarney enfraquece a intenção da criação? Mais do que isso, eu estou dizendo que elas evidenciam um pacto geral de que vamos deixar para lá. Vamos fazer, porque tem que fazer, há um clamor por fazer, a presidente tem compromisso sincero, acredito eu, íntimo com essa história, mas o pacto geral é de deixar para lá. E o que simboliza mais fortemente esse pacto é a presença dos 4 presidentes. Por que chamar os outros 2? Por que não chamar só Lula e Fernando Henrique com o argumento claro de que são os 2 que, de alguma forma, teriam um compromisso com a história pós-ditadura? Por que enfiar os outros 2? Por que essa necessidade? Porque há uma ideia de também apaziguar setores que estão calados, mas que estão muito chateados, que são os militares, que não fizeram a passagem que tem que fazer, que é a passagem de aceitar que eles cometeram erros e crimes. Só para fazer uma pontinha de provocação final, que eu acho que é importante, que eu acho que elucida. Quando a presidente falou do royalties do petróleo, o que ela disse? E foi muito bom que a matéria tenha vindo junta. Ela disse de novo isso. Ó, daqui para trás, esqueçam, vamos para frente. A história do Brasil é muito cheia de vamos para frente, sem resolver o que está atrás. Começou com isso, com a escravidão,
E continua. Mas o Fernando Henrique mesmo disse que você está falando dele como uma boa presença ali, mas ele disse, olha, essa Comissão da Verdade vai servir só para memória, não é para prender ninguém. Mas claro, o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha crítica à presença do Collor e do Sarney não é pelo que eles dizem, é pelo que eles fizeram. O Fernando Henrique está dizendo o que eu estou criticando mesmo. Ele é porta-voz, junto com a Dilma, junto com o Lula, do deixar para lá. O clamor que existe numa parte da sociedade brasileira e da opinião pública informada do Brasil é que leva a essa Comissão da Verdade. Mas leva no sentido de, vamos deixar para lá. No fundo, é para vamos deixar para lá. O que vai acontecer? Para terminar. Ela vai se instalar e ela é muito importante por quê? Porque ela vai permitir que a gente se mexa. E se a gente exigir, talvez as coisas mudem e mudem o curso dessa comissão. A indústria de brinquedos do Brasil comemora a alta do dólar, que fechou a semana vendido por R$ 2,01. Essas empresas acreditam que, com o real mais desvalorizado, elas ficarão mais competitivas para a briga com os produtos chineses. E uma das estratégias seria diminuir os preços dos produtos. São mais de 1.500 lançamentos. Alguns chegam às lojas só no segundo semestre. Tem boneca com guarda-roupa virtual, carrinho movido a energia solar. Mas não é só com alta tecnologia que a indústria brasileira de brinquedos quer conquistar as crianças. A estratégia é também chamar a atenção dos pais com preços menores. O desafio para este ano é que nas prateleiras, pelo menos 80% dos brinquedos nacionais custem entre R$ 30 e R$ 50. E assim, tornar o brinquedo nacional mais competitivo que o chinês. Vamos reduzir um pouco a quantidade de brinquedos ofertados. Hoje a gente oferta 4.800 brinquedos, talvez reduzir para 4.500 tipos diferentes de brinquedos. E isso dá uma concentração, a gente consegue aumentar a escala econômica e reduzir um pouco o preço. Mas conseguir espaço nas lojas não será tarefa fácil. Todas as prateleiras aqui estão ocupadas com brinquedos fabricados na China. É um corredor inteiro, só com brinquedo eletrônico para menino, que segundo os lojistas são até 30% mais baratos que os similares nacionais. Pelo volume de compra que nós compramos, então no nosso caso nós precisamos visar o preço. Em questão de preço é o produto da China. Nesta loja da região central de São Paulo, os brinquedos fabricados na China têm o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, uma garantia de que o fabricante seguiu normas de segurança e que o produto não oferece riscos à criança. Para o consumidor, essa informação e o preço acabam influenciando mais a compra do que a origem do produto. Eu nunca me atentei a isso, não. Não se importa em ser chinês? Não me importo. Sendo de qualidade, né? A seguir, presidente veta medida que autorizava a venda de remédio em supermercado. E mais, a criança vítima de abuso que virou uma senhora escritora.